Quanto mais eu assisto esse garoto, mais eu gosto dele. Um dos pass rushers mais elétricos da classe de 2025 do NFL Draft. Hoje a gente tá aqui pra falar de Mike Green, o Ed lá de Marshall. Quem tá comigo pra esse vídeo e falar desse prospecto é o nosso querido Christian Zada. Christian, como é que você tá, meu amigo? Pronto pra falar de Mike Green? Fala, Betinho, prontíssimo, porque a gente vai falar de... Pô, já falou de Walter Nolen, a gente vai falar de, talvez o cara mais explosivo, tá? A disputa é muito boa, porque esses caras sabem o caminho para pressão o quarterback. A gente vai falar de um cara que liderou a FBS em sacks no ano passado, né? É isso aí. Além de liderar a FBS em sacks, FBS, pra quem não sabe, engloba toda a primeira divisão do college football. Além disso, ele teve 22,5 tackles for loss, que coloca também ele top 3 da NCAA nesse quesito. Ou seja, tudo que você quer que um pass rusher produza no nível universitário, Mike Green foi lá e produziu. Muita gente fala que se tivesse um logo de Ohio State no capacete dele, ele era lock top 5 desse draft. Mas como ele jogou numa universidade menor, que é Marshall, contra uma competição um pouco menos competitiva, vamos dizer assim, lá na faculdade, ele tá saindo ali mais ou menos no meio da primeira rodada. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, tá aqui pra falar do que ele é bom. E Mike Green, Christian, é um pass rusher clássico. Quando você vai falar, quero criar um pass rusher do zero aqui no videogame, e você vai ter um resultado parecido com o Mike Green. Pois é. Você mencionou o Ohio State. Muita gente vai assistir o Mike Foi a Green. primeira faculdade que pensou, vai lá. Não, você vai assistir o primeiro jogo do Mike Green, 2024, tem Mike Green contra o Ohio State. E ele coloca uma tape, assim, de altíssimo nível. Por isso que ele apareceu no radar do NFL Draft, no radar dos Scouts. Foi porque ele mostrou todo esse arsenal de pass rush, todo esse repertório, todo esse atleticismo para apressar o quarterback num dos melhores jogos da temporada. E o Mike Green oferece isso, cara. Ele tem, todas as ferramentas para apressar o quarterback. Todas as ferramentas. Ele é um dos caras mais explosivos dessa classe, eu já falei isso. Um atleta muito acima da média, ele consegue contornar o arco ali, ele consegue vencer de várias formas. Ele pode atacar por dentro, ele tem essa agilidade, né? Pra influenciar por fora e atacar por dentro. E ele sabe também usar as mãos. Ele tem, talvez, o melhor repertório de pass rush dessa classe, porque ele sabe te atacar de várias formas, ele consegue te influenciar de várias maneiras. Não teve um nível de competição muito alto, mas aí você olha contra o Ohio State, ele coloca o spin move contra o cara que foi recruta 4, 5 estrelas. Então, tem um jogo contra a Virginia Tech também, que ele se destaca muito. E ele foi pro Senior Bowl também. Ele foi pro nível mais alto que ele poderia alcançar, que foi o Senior Bowl, né? O jogo das estrelas, né? E você tem uma semana de treinos ali contra os principais offensive tackles, contra os principais jogadores do país na temporada de 24. E ele dominou na semana do Senior Bowl, dominou no jogo do Senior Bowl, testou muito bem no Combine. Então, apesar de ele vir de uma universidade muito baixa em nível de competição, ele jogou contra os top dogs. Ele jogou muito bem contra os top dogs, então ele cumpriu todos os requisitos para ser escolha de primeiro round, porque tem todas as ferramentas para apressar o quarterback, um jogador de altíssimo nível. Cara, eu gostei que você mencionou o Senior Bowl, porque a gente já tinha Mike Green no nosso radar, já via o garoto jogando, já sabia que ele tinha muita qualidade. Mas no Senior Bowl, principalmente nessas repetições de 1 contra os melhores jogadores de linha ofensiva dos Estados Unidos, ele ganhou. Não é exagero você falar que ele ganhou quase todas as reps. Ele teve um Senior Bowl assim que com certeza colocou ele bem acima nos boards dos times da NFL e realmente fez por onde pra se tornar um jogador de primeira rodada. Se falava um pouco dele ser um cara menor, muito leve, mas ele ganhou peso do final da temporada até o Combine. Chegou no Combine pesando 115, tá trabalhando pra chegar na NFL mais preparado. E assim, se ele chegar em um time que tem bons jogadores ali na linha defensiva, que conseguem forçar um double team no meio, consegue colocar o Mike Green pra jogar no 1 contra 1 por boa parte do jogo, esse cara vai causar um impacto dentro de campo. 1 contra 1 contra Mike Green, até os offensive tackles da NFL, cara, vai chegar uma hora que ele vai te ganhar. Como você disse, o arsenal dele é muito grande, ele tem um finesse muito bom, esse counter move, o spin move dele, que é sensacional, muito veloz. Então, se você conseguir draftar o Mike Green e dentro do seu plano de jogo, deixar ele isolado contra um tackle, pegando poucos double teams, eu acho que esse garoto vai fazer um barulho na NFL.
Não, foi assim que ele se destacou em macho, nesse alinhamento, esse wide nine, né? Esse cara muito aberto mesmo. E você tem que cobrir muito espaço pra espelhar o jogo dele. E quando você tem essas ferramentas atléticas, né? Um jogador mais ágil, um jogador mais explosivo dessa classe, é muito difícil espelhar. Mesmo se você colocar jogadores de nível NFL, ainda é difícil, cara, porque é um jogador pequeno. Essa é uma preocupação no jogo dele, né? Como ele vai vencer com força física no nível profissional, né? Ele pode vencer de várias formas com pass rusher, mas esse bull rush, essa capacidade de empurrar o jogador apenas com as duas mãos, ele não tem isso agora. Mas eu não aposto contra, contra essa vontade dele de colocar peso. Se ele conseguir colocar, sei lá, mais 10, 15 libras ali no frame dele, acho que ele consegue se tornar um jogador mais consistente ali em termos de força física, em termos até de defender o jogo terrestre, né? Acho que é um cara que consegue muitas big plays, mas que também não é tão consistente assim. Isso fala muito do peso dele, né? Do protótipo da posição. Então, acho que tem poucos defeitos no jogo dele e todos direcionam para uma coisa, o tamanho. Ele não tem um tamanho, ele não é o tamanho do Shema Stewart, de alguns caras dessa classe, mas ele tem todas as ferramentas para pressionar o quarterback. É o cara que sabe os caminhos. E, pô, terceira descida, se você consegue um sec, acabou o drive. E ele conseguiu fazer isso inúmeras vezes na temporada 2024. Cara, eu gostei do que você falou isso, porque realmente é difícil você buscar defeitos e pontos pra melhorar de Mike Green. Contra a corrida, ele não deve nada contra a corrida, apesar de não ser o destaque dele, ele tem um pouco de dificuldade de fechar a lateral do campo, né? Set the edge, que o pessoal fala, que é quando você fecha a lateral e obriga o running back a correr pra dentro do campo. Isso é uma qualidade muito importante que um defensive end tem que ter na NFL, defensive end, pass rusher, edge, que é você, quando identifica uma corrida pro seu lado, é você forçar essa corrida pra dentro. E Mike Green, por ser muito explosivo, por apostar muito nesse 0 a 100 que ele tem, ele acaba ultrapassando um pouco e perdendo essa lateral do campo. Mas tirando isso, eu vejo ele encaixando muito bem em vários sistemas da NFL. Justamente porque ele tem essa facilidade de fazer stunts, ele tem essa facilidade de fazer counter moves junto com o defensive tackle, essa mudança, essa passada, não é nem mudança de direção, eu vou até falar outro nome, essa passada lateral, ele consegue cobrir bastante campo dando apenas um passo, então é amigável para os sistemas que a NFL faz nas defesas, né, que é esse defensive end cruzando com seu defensive tackle, fazendo stunts, chegando para fechar a lateral do campo, ele tem a versatilidade de encaixar em múltiplos sistemas. Eu concordo. Acho que você tem que ter um defensive tackle mais parrudo. Você tem que ter algum cara ali pra realmente aguentar esse double team, fazer esse trabalho sujo, porque você coloca um cara com o talento do Mike Green como Edge ali, pô, como esse wide nine, esse cara ali, pô, o Nick Bosa da sua defesa, o cara ali mais disruptivo da sua defesa, ele vai criar muito impacto. Quando você fala de um cara que teve 17 sacks na última temporada, não é à toa. Não é à toa, você pode falar que ele jogou no... Não é normal, não é normal, porque senão, pô, todo mundo pô, senão seria bagunça, né? Mas... e ele ter mostrado isso aí no Senior Bowl, ter mostrado isso contra o High State, foi de altíssimo nível, porque, pô, é um dos meus jogadores favoritos nessa classe. Quando o cara sabe os caminhos, irmão, quando o cara, pô, ele não pode ser o maior, ele pode não ser o mais consistente ali contra a corrida, mas se ele sabe os caminhos, isso é o mais difícil de encontrar no prospecto. E aí você ensina ele a defender melhor contra a corrida, você coloca ele ali para pegar mais peso durante a semana, você coloca ele para ser mais consistente ali na academia, para conseguir um peso e tal. E aí você consegue um jogador completo. Eu não acho que ele é um jogador extremamente completo, ele tem algumas coisas ali para refinar no jogo dele, mas no mais raro que você encontra, que é um pass rusher nato, ele tem essas ferramentas, e é isso que os times da NFL buscam hoje em dia. Foi o que a gente falou no começo do vídeo, né? Mike Green é um pass rusher clássico. Ele é um pass rusher que tem as qualidades que você precisa ter pra atuar em alto nível na NFL. Pra mim, o spin move dele pode ser fatal na liga. Uma coisa que me preocupa um pouco é ele abusar demais desse spin move, que ele usa bastante durante os jogos. E não é uma coisa ruim de maneira alguma, mas na NFL você precisa ter mais armas no seu arsenal. Você precisa ser elite em mais funções que você faz ali dentro do campo. O spin move dele é elite, não tenha dúvida disso. Ele vai fazer na NFL, ele vai conseguir gerar big plays por conta disso, mas eu ainda quero ver Mike Green dominando outros aspectos. Pra mim é um jogador que vai sair na primeira rodada tranquilo, o time que ele chegar vai causar impacto.
E comparando ele com jogadores que jogaram na NFL, é outro caso que eu tive um pouco de dificuldade, mas quando a gente vê um cara tão atlético e talvez um pouco leve pra posição, eu tive que pensar no Leonard Floyd, cara. Pra mim, o Leonard Floyd é esse cara super atlético, tem muitas qualidades de um pass rusher clássico, né? Mas ele acaba sendo um pouco undersize e produz mais contra o passe do que contra a corrida, Cris. Eu consigo ver essa comparação. O Speed Move me chamou a atenção pra Alex Highsmith, edge rush do Pittsburgh Steelers, saiu de Charlotte, foi escolha terceiro round. Era um jogador muito mais um pass rusher do que um defensor ali contra a corrida. Se tornou um jogador muito mais consistente na NFL e hoje é um dos melhores. Esse edge secundários ali, jogando ao lado do TJ Watt, ele é um dos melhores da liga. E o Mike Green me lembra muito isso, porque ele tem esse speed move, mas ele também tem o atleticismo, tem a capacidade de vencer de várias formas ele com pass rush. Então, foi o primeiro jogador que me veio na cabeça, mas o Leonard Floyd é uma boa comparação também. Cara, e o cenário pro Mike Green, se for um cenário parecido do que o Highsmith tem lá em Pittsburgh, que é um cenário onde se o running back vai dobrar em alguém, vai ser no TJ Watt, certo? E ele acaba conseguindo essas situações de 1v1 e consegue abusar desse... Eu gostei da comparação, cara. Um dos melhores spin moves da NFL, talvez o melhor spin move do college agora saindo pra NFL. Acho que se ele chegar numa situação parecida do Highsmith, tá muito legal. Cara, sabe um time que eu pensei que pode buscar o Mike Green, se as opções principais ali saíram na 14? Talvez ele possa ir pro Indianapolis Colts, chegar com o Laiato Lato e o Cutie Pay ali, fortalecer um pouco a defesa. Mas talvez ele saia um pouco depois. Eu pensei até que o Bengals poderia ser uma possibilidade. O que você acha, Cris? Cara, pra mim, o melhor lugar pra ele, pra mim, seria o Cincinnati Bengals. Eu acho que jogar ali ao lado do Trey Hendrickson, que é um cara mais consistente no geral, né? Um jogador muito completo, um jogador bastante produtivo. Eu acho que ele... Pô, é um time que precisa de ajuda no pass rush, que já tem um cara muito bom. Então o Mike Green não vai precisar ser o cara, não vai precisar ser aquele pass rush, aquele ace pra sua defesa. Então, pra mim, seria um cenário perfeito. Ele pode cair ali pro Falcons, ele pode ali sair até pro Seahawks. Eu não ficaria surpreso. Tem muitos times ali que precisam de um jogador como o Mike Green. Quando o cara tem o juice, quando o cara tem o molho ali pra pensar o quarterback, ele vai chamar a atenção de todo mundo, irmão. Todo mundo. O Mike Green é um cara que já chamou a atenção de todo mundo. Eu acho que o Senior Bowl foi a virada de chave, meu irmão. O que ele fez ali com os top jogadores de linha ofensiva da classe foi uma coisa surreal. E esse foi mais um episódio, né, do De Olho nas Estrelas do NFL Draft. Um dos meus prospectos favoritos. Quando eu falei no começo do vídeo que quanto mais eu assisto, mais eu gosto dele, não é brincadeira, porque o cara é um pass rusher, assim, original pass rusher. Ele joga como você espera que ele jogue. E agora esperar até o dia 24 pra gente ver qual time vai selecionar Mike Green. Meu nome é Betinho, tava aqui com o Christian pra mais um episódio do De Olho nas Estrelas. Até a próxima!